Olá, estamos aqui para falar do amor de Deus. Eu tenho algo para você. Como conquistar as riquezas que vêm de Deus. Riqueza vem de Deus, riqueza vem de Deus. A riqueza, o ouro e a prata pertencem a Deus. A riqueza vem de Deus. Não é do diabo, não. A Bíblia diz que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Mas Deus veio dar vida e vida com abundância. Como alcançar a prosperidade vindo da parte de Deus? E o próprio inimigo de tua alma sabe que riqueza vem de Deus. Mesmo ele falando as mentiras, sendo o pai da mentira, como está escrito em João 8,44, que Jesus falou que ele é o pai da mentira, nele não é verdade. É verdade, ele é mentiroso mesmo. Mas ele falou a verdade na palavra de Deus. Encontramos uma verdade do inimigo em Gênesis capítulo 3, quando ele conversa com a mulher no jardim do Éden. E diz o texto, a mulher dizendo: olha, mas o fruto dessa árvore nós não podemos comer, porque Deus falou, se nós comermos, a gente vai morrer, certamente nós iremos morrer. A serpente então disse à mulher: certamente não morrereis. É mentira, tudo bem, porque o homem passaria a morrer se assim desobedecesse. Ok, mas ele falou a verdade. Por quê? Olha só a verdade do diabo aqui. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Era verdade. Seria como Deus, não um Deus, não um poder, não. Seria como Deus, sabendo do bem e do mal. O que é o bem e o que é o mal. Isso aí é uma verdade. Então essa é a primeira verdade que o diabo fala aqui, que eu separei para vocês. O inimigo, ele sabe que Deus abençoa, que a bênção que você precisa está nas mãos de Deus, que a bênção que nós precisamos está nas mãos de Deus. O inimigo sabe que essa bênção, ela está com Deus, e Deus assim abençoa. E prova disso que em mais uma verdade do inimigo, reverendo, e isso mesmo, uma verdade do inimigo. Ele é o pai da mentira, mas ele fala a verdade, ele confirma que a prosperidade que você precisa está nas mãos de Deus. Como alcançar a prosperidade que vem de Deus? Porque ela vem de Deus. Até o próprio inimigo de tua alma, até o próprio diabo sabe. E diz o texto em Jó capítulo 1, eu vou ser bem resumido. Em Jó capítulo 1, versículo de número 8, disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Ele disse: de espiar a terra. Então Deus disse: você viu meu servo Jó? Porque ninguém há dentre ele como ele na terra, semelhante a ele na terra. Homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Deus, ele fala isso para o diabo, que Jó tinha essas qualidades de temer a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, e desviava-se do mal. Então, olha só como a prosperidade é de Deus. Como alcançar a prosperidade que vem de Deus? Porque a bênção que você precisa nas tuas mãos está nas mãos de Deus. O que você precisa está nas mãos de Deus. E o diabo sabe disso. Olha só o que ele diz. Então respondeu Satanás, Jó capítulo 1, versículo 9, e disse ao Senhor Deus: porventura Jó teme a Deus debalde, nessa tradução? Ou porventura teme Jó Deus aleatoriamente, de bobeira, ou de besta que ele é? Não. E prossegue. Então aqui diz: porventura teme Jó, serve a Deus de balde? Não. E prossegue. Aí ele vem: olha a palavra do diabo, que é verdade. Então a segunda verdade que eu selecionei para você: o diabo, mesmo sendo o pai da mentira, ele fala a verdade. Na palavra de Deus diz que ele falou a verdade.
disse: porventura não cercaste tu, Deus, ele de bens e a sua casa e tudo quanto ele tem, a obra das suas mãos abençoaste de tal forma, e o seu gado está se multiplicando ou aumentando, em algumas traduções, na terra. Você viu aí? O diabo é mentiroso, mas ele falou a verdade. Ele falou que a prosperidade que eu preciso, a prosperidade que você precisa, ela vem de Deus. Porque a riqueza, ela vem de Deus. Em Ageu, capítulo 2, versículo 8, fala que o quê? Que Deus dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Deus diz, então é dele, para abençoar quem ele quiser. Minha é a prata, diz Deus, meu é o ouro. Então o diabo não estava mentindo. A prosperidade, como alcançar a prosperidade que vem da parte de Deus? Fazendo conforme a palavra de Deus. É servindo a Deus, como aqueles que foram abençoados no passado serviram. É obedecer a Deus como aqueles que vieram antes de nós da Bíblia obedeceram. Porque a prosperidade que você precisa, que você necessita, ela vem de Deus. Então a verdade, o diabo, ele é o pai da mentira, mas ele falou a verdade aqui em Jó, capítulo 1, versículo de número 9. Porventura, disse Satanás, porventura não encheste tu ele de bens? Olha só a importância. Porventura não o cercaste, e tudo quanto ele tem, a obra das suas mãos abençoaste. A obra das tuas mãos, quem vai abençoar é Deus. A obra das suas mãos, quem vai abençoar é o Senhor. Meu Deus, eita Deus, ei a obra das suas mãos. Quem vai abençoar é Deus. E se ele abençoar, aí não tem capeta, não tem demônio, não tem nada, não tem inveja, olho gordo, você vai ser abençoado, porque é o que diz a palavra de Deus. Então, não o cercaste, abençoaste, e o seu gado tem aumentado na terra, você tem protegido ele, você tem abençoado ele. Então o inimigo de tua alma sabe que é Deus que abençoa. Então você tem que ter essa consciência que Deus, ele quer te abençoar. Reverendo, eu posso ir para o céu morando embaixo de uma ponte? Pode, claro que pode. Você pode ser fiel a Deus morando em uma comunidade, em um barraco, debaixo de uma ponte? Pode. Você vai para o céu? Vai. Se você servir a Deus como diz as Escrituras, você pode morar na rua, você vai. Mas eu acho que não é confortável você morar na rua. Eu não acho que seja confortável você morar ou dormir embaixo de uma caixa de papelão. Ou você morar ou viver numa comunidade. Dormindo no chão. Não. Porque Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas maiores. Salmo 113, versículo 7 diz que é Deus que levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado e o faz assentar no meio dos príncipes, porque Ele é Deus. É isso que Ele faz. É isso que Deus faz. Deus faz o quê? Deus faz isso. Deus faz assim. Porque Ele é bom. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8 diz que Deus, ele ergue do pó o desvalido e o faz assentar. É exaltação. A exaltação que você precisa, ela vem de Deus. A bênção que você precisa, ela está nas mãos de Deus. E Deus é o Deus que abençoa. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado. Então aqui, duas verdades que o diabo falou na palavra de Deus. Ele é o pai da mentira, mas ele falou a verdade aqui. Nessas duas passagens ele fala a verdade. Ele falou a verdade lá em Gênesis capítulo 3, quando disse para a mulher, ele mentiu, ele contou uma mentira e uma verdade. Quando ele disse, não, se você comer não vai morrer, porque aí o pecado entrou e aí
O fruto do pecado é a morte. Ele mentiu ali. Mas ele falou uma coisa. Deus, ele não quer que você seja como ele, conhecendo o bem e o mal. Essa é uma verdade. Deus não queria que o homem conhecesse o bem e o mal. Não conhecesse o mal. Não. Esquece. Vocês não precisam disso. Então isso é uma verdade. Ele falou ali uma verdade. Qual é a outra verdade que o diabo falou aqui, que eu separei para você? A segunda verdade que o diabo falou aqui é no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 9 e 10, que diz, ele dizendo, porventura Deus, tu não encheu Jó de riqueza? Tudo que ele faz prospera. Tu abençoa ele de tal forma que tudo ele... Então você tem que lutar por essa prosperidade, porque a Bíblia diz em Ageu, capítulo 2, versículo 8, que minha é a prata, diz Deus, meu é o ouro. Então a prata que você precisa é de Deus, está nas mãos de Deus. O ouro que você precisa é de Deus. Logo, Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele pode, porque nas suas mãos há poder. Deus tem o poder de mudar a tua história. Deus tem o poder de transformar a sua vida. E o diabo sabe disso. O diabo, mesmo sendo o pai da mentira, em alguns momentos na palavra de Deus, ele falou a verdade. Reverendo, ele falou a verdade. Falou a verdade quando falou para Deus, Senhor, você encheu Jó de riqueza. Então o mesmo Deus que encheu o Jó de riqueza, quer encher você também. Ele quer dar a salvação através da morte e a ressurreição de Cristo. Amém, a salvação é uma coisa, é num plano espiritual, no plano material Deus quer mudar a tua história. Oh meu Deus, Deus quer mudar a tua história. Você quer ser próspero? Então a prosperidade está nas mãos de Deus. Como alcançar a prosperidade de Deus? Fazendo como Jó fez, sendo fiel a Deus em tudo, agindo como Jó agiu, fazendo como ele fazia, acreditando como ele acreditava, amando a Deus como ele amava, servindo a Deus como ele servia. Aí o mesmo Deus que abençoou Jó vai abençoar a tua vida também. E o interessante que em Jó 42 diz que Jó, nesse caso, foi o primeiro a provar o dobro de Deus. Ele alcançou o dobro de Deus. É interessante o texto, porque ele foi o que recebeu a bênção de Deus dobrada. Porque em Jó 42, versículo número 10 diz, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E Deus acrescentou a Jó outro tanto em dobro, de tudo quanto dantes ele tinha, de tudo quanto dantes ele tinha, porque ele tinha, e o diabo simplesmente tomou tudo de Jó, tomou tudo. Aí Deus decidiu abençoar a Jó com o dobro, tudo que Jó tinha, Deus deu para ele em dobro. A mesma coisa pode acontecer comigo. A mesma coisa pode acontecer com você. Então você precisa acreditar. Não é preciso você levar uma vida de miséria. Não é. Não estou pregando prosperidade. Estou dizendo que a prosperidade é de Deus. Foi o diabo quem disse. Foi o pai da mentira quem disse. Ele é mentiroso? É. Mas aqui ele falou a verdade. O inimigo falou a verdade quando ele disse que Deus havia abençoado, e ele falou para o próprio Deus, olha, também você abençoou ele em tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz acontece, tudo que ele faz prospera. Então, tipo assim, Jó só tem que temer a você mesmo, Jó só tem que amar. E aí as provas que Jó passou
vem confirmar que realmente ele amava a Deus. E ele acreditava. E por ele acreditar, obedecer, amar, a Bíblia diz em Jó 42:10 que Deus deu o dobro para Jó de tudo quanto ele tinha. O Deus que você serve é o Deus de Jó? O Deus que você acredita é o Deus de Jó? O Deus que você serve é o Deus de Jó? O Deus que você ama é o Deus de Jó? Reverendo, então peça para Deus a prosperidade que ele deu para Jó. Peça para Deus uma prosperidade, porque Deus pode. O diabo disse que pode. Reverendo, ele disse aqui, falou assim, você encheu ele de bens. Então, mesmo sendo o pai da mentira, aqui o diabo falou a verdade. E falou a verdade lá em Gênesis capítulo 3, versículos 5, 6, 7, quando ele diz para a mulher. Ele conta, lá em Gênesis, ele conta uma mentira e conta uma verdade. Qual é a mentira? Porque ele falou assim, porque ele é o pai da mentira. Ele falou, olha, certamente você vai comer dessa fruta e não vai morrer. Então ele mentiu. Mas ele fala a verdade quando ele diz. E também Deus sabe o seguinte, que se você comer, você vai ser como ele, sabendo do bem e do mal, conhecendo o bem e o mal. Isso era verdade. Porque quando eles desobedeceram, passou a saber, a descobrir o que era o bem e o que era o mal, né? Então o diabo falou a verdade também ali. E temos mais passagens que o diabo falou outras verdades, mesmo sendo o pai da mentira. Então, a prosperidade, entenda, a prosperidade que você precisa, como alcançar a prosperidade de Deus. Como alcançar a prosperidade de Deus? Fazendo conforme aqueles que alcançaram da Bíblia a prosperidade de Deus fizeram. Fazendo como eles fizeram, nós iremos alcançar o que eles alcançaram. Agindo como eles agiram, nós conquistaremos as bênçãos que eles conquistaram. Então, se você deseja realmente alcançar a prosperidade de Deus, você precisa entender pela palavra de Deus que é Deus que abençoa. E o diabo sabe disso. Sabe que quando Deus começar a te abençoar, ele não vai poder atrapalhar. Não pode tocar. Se Deus permitir, sim. Se não permitir, não vai tocar. Então, comece a buscar pela sua casa, pela sua vida, a prosperidade que vem de Deus. E essa prosperidade existe e o diabo sabe que ela existe. Então, você, eu, nós precisamos buscar essa prosperidade que vem do nosso eterno Deus.